do MDB, Álvaro Dias do Podemos e Guilherme Boulos do PSOL. Os três nós entrevistamos ontem. Você pode até ver esses vídeos no canal do My News no YouTube e pode aproveitar para se inscrever lá também e no site do Congresso em Foco, que é nosso parceiro neste projeto. Hoje é o dia do candidato a vice do PT e provável candidato a presidente Fernando Haddad. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Fernando. A gente agradece também aos nossos patrocinadores, a ANAF, Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a PCF, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, e também a Genial Investimentos, que está aqui com a gente, é de onde a gente fala ao vivo aqui de São Paulo. Fernando, a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: já posso dizer que você é o candidato do PT à presidência da República? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui. Nós estamos tratando, toda segunda-feira a gente trata da semana anterior, e nós entramos com 2 recursos no Supremo Tribunal Federal com um pedido de liminar para que o Lula seja o nosso candidato. Um deles, infelizmente, já foi recusado pelo ministro Fachin e nós estamos aguardando o pronunciamento do Supremo Tribunal sobre o outro recurso. Os 2 recursos têm como base o que, no nosso entendimento, é uma determinação das Nações Unidas para que o Lula tenha seu registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que, segundo o tratado que foi assinado pelo Brasil e aprovado pelo Congresso Nacional, a soberania popular é um valor que tem que estar acima de todos os outros. Portanto, o Lula, no entendimento da ONU, deveria, até não só porque lidera as pesquisas de opinião, e talvez até ganhasse no primeiro turno, mas o princípio da soberania popular é um princípio sagrado de uma democracia, e a ONU entende que o caso Lula preenche os requisitos do tratado. Mas então mas o PT tem um prazo, que é até dia 11, determinado Isso. pelo TSE para substituir. Então, a partir do dia 11, o senhor vai ser o candidato do PT? É que você está pressupondo o indeferimento da segunda liminar. É pelo comportamento do judiciário até agora, né? Mas isso é interessante, porque o comportamento do judiciário ele já pode ser antecipado por todo mundo, independente dos argumentos que a gente leve à consideração do judiciário. Então, tem alguma coisa que chama atenção, no mínimo, nessa questão. Eu sou advogado do Lula, além de figurar como candidato a vice na sua chapa. E realmente eu estranho esse comportamento, porque é muito eloquente os argumentos que nós estamos levando à consideração do judiciário. Não é coisa de somenos importância. Caso contrário, nós jamais conseguiríamos uma liminar da ONU endereçada às autoridades brasileiras. No entanto, todo mundo diz, bom, mas esse caso já está encerrado, quando é que você vai ser o candidato? Mas se o judiciário indeferir todos os recursos, o Sim, prazo que o PT tem é dia 11. Então, aí a partir do dia 11, o senhor será o candidato do PT à presidência. Em caso de indeferimento, nós nos reuniremos com o Lula na segunda-feira e provavelmente anunciaremos a decisão na terça. Não é muito pouco tempo de campanha, uma campanha tão curta como essa. O senhor começar a fazer campanha a partir do dia 11, o senhor vai ter pouco mais de 20 dias para fazer campanha, para se tornar conhecido, para receber a suposta transferência de votos do ex-presidente Lula. Não é muito pouco tempo para o senhor fazer campanha? Olha, nós tomamos essa decisão em janeiro ainda, de que nós defenderíamos a candidatura do Lula até as últimas consequências, porque acreditamos nele, acreditamos no projeto que ele encarna. Então não é só uma questão de solidariedade, é colocar um valor, que na nossa opinião é supremo, que é o valor da soberania popular acima de qualquer outro. Há riscos nessa estratégia? Nós somos os primeiros a reconhecer, mas nada nos imporia de mudar essa visão em função de um cálculo eleitoral. O que está em jogo é a democracia brasileira, nós entendemos que estamos agindo corretamente, não só com ele, mas com os mais de 40% de brasileiros que desejariam votar nele ainda no primeiro turno. E muitos desses brasileiros, candidato, boa tarde, obrigado por aceitar o convite, obrigado a todos que estão nos assistindo, mas muitos desses brasileiros que votariam em Lula, se ele pudesse ser candidato, se questionam, nós recebemos no Congresso Foco várias perguntas nesse sentido, a respeito de quem é Fernando Haddad, né? Quer dizer, em alguns lugares o senhor é chamado de Andrade, você sabe disso, especialmente no Nordeste. Né? Quer dizer, há uma identidade, especialmente entre eleitores pobres e o Lula, que não se transmite automaticamente para a figura do senhor, que é um homem que tem um perfil intelectual, um perfil social diferente. Né? Quer dizer, há inclusive eleitores que questionam se o senhor
manteria os programas do Lula. A gente recebeu perguntas nesse sentido, né? E o senhor, na disputa pela reeleição aqui em São Paulo, teve problemas com o eleitorado mais pobre, especialmente com o eleitorado mais pobre da cidade, que é tradicionalmente o eleitorado que mais vota no PT, né? Então, como é que o senhor vê essa questão da transferência de votos do Lula para o senhor? Olha, eu, como coordenador do programa de governo do Lula, eu asseguro que nós temos um plano de governo consistente, na minha opinião, evidentemente, o melhor, que resgata o período Lula adaptando à realidade local, que é uma realidade crítica. As pessoas estão sofrendo muito, as pessoas estão inseguras em relação ao seu emprego, estão inseguras em relação à sua renda, em relação a serviços públicos, as pessoas estão muito temerosas do que está acontecendo no Brasil. A cada dia que passa, a área da cultura, segurança, saúde, educação, para falar de algumas, sofrem reveses importantes, está havendo um retrocesso em todas as áreas, e as pessoas têm uma lembrança muito recente do que foram os 12 anos de governo do PT. E, na minha opinião, essa memória ainda fresca faz com que as pessoas pensem corretamente que é possível ter um outro projeto no lugar do que está aí. E que, na minha opinião, é um projeto que foi fruto de uma usurpação, fruto de um movimento que não se justificava do ponto de vista constitucional e que levou ao poder um grupo de pessoas que não tinham o menor compromisso com os anseios populares. Tamanha a reprovação que ele angariou nesse período. Então, eu penso que nós temos aí uma oportunidade de dialogar com a sociedade brasileira sobre os rumos do país. Conseguimos manter o calendário eleitoral, porque havia também a tese de introduzir no Brasil o parlamentarismo sem consultar a população. Essa eles mantiveram na gaveta ali, em banho-maria. Conseguimos manter o calendário eleitoral, conseguimos manter minimamente as instituições funcionando para garantir, pelo menos, que a população se manifeste 7 de outubro, e gostaríamos de coroar isso com a candidatura do Lula, né? Que, na minha opinião, seria o desfecho total dessa crise. O povo livremente decidir quem vai conduzir os rumos do país a partir de janeiro de 2019. Candidato, você usou agora a palavra usurpação e numa entrevista que o senhor deu pouco tempo depois do impeachment, o senhor disse que golpe era uma palavra muito dura para definir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, o programa de governo do PT fala o tempo todo de golpe e se refere aos que estiveram naquela articulação como golpistas. Afinal, golpe é uma palavra dura ou não? É porque na ciência, eu sou cientista político, e na ciência política sempre, atualmente, se faz uma caracterização de golpe, né? Os alemães usam a expressão golpe frio, os americanos usam golpe leve, soft coup, né, para falar de golpe. Por quê? Para diferenciar dos golpes militares que a região toda, né, do nosso subcontinente sofreu nos anos 60, 70 do século passado. Então, era preciso, naquela ocasião em que havia muita confusão no ar, diferenciar os golpes tradicionais, em geral militares, no âmbito da Guerra Fria, do que está acontecendo hoje em vários locais do mundo, mas sobretudo na América Latina, onde as instituições democráticas estão sendo fragilizadas por outro tipo de conduta, que não a ação de tanques na rua. Mas foi um golpe, o impeachment da ex-presidente? Foi um golpe parlamentar, né? Não foi um golpe militar, mas sem dúvida nenhuma foi um golpe parlamentar. Candidato, você falou em retrocessos sociais. Esses retrocessos sociais, eles na verdade começaram ainda até no governo Dilma por conta da falta de dinheiro e da questão fiscal que vivemos nesses últimos anos e por conta levou à recessão e tudo isso que você conhece também. Para a retomada de programas sociais, para a retomada dos avanços de inclusão que foram feitos durante o governo do ex-presidente Lula, é preciso que o Brasil resolva a sua questão fiscal, que é a questão mais premente. A minha pergunta, e eu acho que a pergunta assim, dos agentes econômicos, de empresários, de todo mundo que quer investir no Brasil, o governo do PT, se eleito, vai assumir
vai retomar a nova matriz econômica, ou nós vamos ver um governo, como foi do ex-presidente Lula na primeira eleição, em que ele faz a carta aos brasileiros, em que ele mostra um rigor fiscal, em que ele mostra um compromisso fiscal, enfim, um compromisso que atraiu investimentos e possibilitou todos os avanços sociais que foram feitos. Olha, há muito mal entendido em relação a isso no debate econômico. O governo atual, que tem o discurso, o governo Temer tem o discurso do ajuste fiscal, está gastando os tubos, sem o menor critério. Agora mesmo, nós no mesmo ano em que tivemos um aumento do salário mínimo abaixo da inflação, pela primeira vez em muitos anos, tivemos um aumento do judiciário de 16%. Nós estamos falando do mesmo país. Então, quando você vê as contas do governo federal, não está havendo nenhum zelo com as contas públicas. Não é verdade. Exatamente. Não, mas eu não disse aqui que está havendo zelo. Eu disse o contrário, que a gente está num problema fiscal muito forte. E então, uma das faltas de atração de investimento é justamente essa falta de compromisso do governo atual com a questão fiscal, porque ele acabou usando esse dinheiro para resolver outros problemas. Nos 12 anos de governo do PT, a dívida pública caiu, os superávites primários foram mantidos num patamar bastante elevado, sem aumento da carga tributária. Vamos lembrar que no período do governo Fernando Henrique, a carga tributária aumentou 6% do PIB. De cada R$100 produzidos, nós cobramos 6 a mais do contribuinte. Foi de 26 para 32 a carga tributária. O governo Lula e Dilma não aumentaram a carga tributária e ainda assim conseguiram gerar economias que fizeram a dívida pública cair. Além do fato de nós termos batido recorde de acúmulo de reservas cambiais que protegeram o Brasil quando estourou a crise de 2008. Então tem muita fantasia em torno desse debate sobre ajuste fiscal. E eu posso te assegurar, o campo da centro-esquerda, ele é um campo que, em geral, zela mais pelas contas públicas do que parece. Quem conseguiu o grau de investimento na cidade de São Paulo pela primeira vez fui eu. Não foi um prefeito de direita que conseguiu. Porque os prefeitos de direita, em geral, na cidade de São Paulo, quebraram a cidade. Você pega a gestão Pita, foi a que mais prejuízo trouxe para o governo municipal de São Paulo. Então, tem muita fantasia, o mercado também especula muito, às vezes a gente vê gente ganhando na especulação com dólar, com ações. Eu posso te assegurar que nós sabemos administrar as finanças, vamos saber, com muita cautela, estabilizar e fazer cair a dívida pública, que essa é a maior preocupação, você saber fazer isso. Mas saber fazer isso não é cortar dinheiro do Museu Nacional. Qual é a sua avaliação? Fazer isso não é cortar dinheiro de 1 milhão de famílias do Bolsa Família. Fazer isso não é cortar bolsa permanência de 170 mil universitários que abandonaram a faculdade no 3º e no 4º ano por falta de recursos para o restaurante universitário. Sendo o senhor candidato, crescendo nas pesquisas e havendo esse nervosismo todo no mercado, o senhor acha que seria o caso de uma segunda carta aos brasileiros? Não precisa. E outra, quem está especulando contra o Brasil vai perder. Infelizmente eu digo isso, assim, as pessoas que estão fazendo terrorismo no mercado e fazendo o dólar subir, infelizmente estão enganando pessoas de boa fé que no desespero falam, nossa, o dólar está subindo, eu vou comprar dólar porque para proteger as minhas economias. Está fazendo errado, porque quando o dólar cair, você vai trocar por menos reais do que você tem hoje. Não vai acontecer. Qual é a sua avaliação da nova matriz econômica criada no governo Dilma? O senhor acha que ela é eficiente ou o modelo do ex-presidente Lula, quando assumiu o governo, que tinha um rigor fiscal, é mais eficiente? Qual é a sua avaliação da nova matriz econômica? Então, eu prefiro, e já disse isso por escrito em entrevistas e tal, eu acredito que nós tivemos até 2012, até meados de 2012, um comportamento fiscal que eu considero exemplar. Sobretudo a partir da crise de 2013, a crise mais política do que econômica, várias medidas foram tomadas no sentido de sobrecarregar o orçamento público com despesas, na minha opinião, desnecessárias. Como, por exemplo, desoneração de empresas que estavam competindo em condição desvantajosa no mercado internacional por causa da sobrevalorização cambial. Eu não acredito que desonerando você vai fazer boa política. Você tem que fazer outra coisa. Então, teve várias medidas que foram tomadas
em 2013, sobretudo, que, na minha opinião, comprometeram. Agora, não explica a crise que nós estamos vivendo. A crise que nós estamos vivendo se explica porque a oposição não respeitou o resultado eleitoral de 2014. E, em 2015, começou a sabotar o país, aprovando pautas bomba que geraram uma tal insegurança no mercado que os investidores todos se recolheram para esperar como é que aquela briga ia acabar. E terminou mal. Mas o senhor acha que os investidores voltarão a investir com um programa do governo do PT, né, que fala em, por exemplo, revogar a lei trabalhista, controlar câmbio, tributar mais ricos? Quer dizer, o PT dessa vez ele aparece com um programa de governo com uma tonalidade bem mais de esquerda do que aquele de 2002, quando se falava em respeito ao contrato, respeito às regras de vigor. Quer dizer, o momento não pediria mais. Mas ninguém está falando em descumprir contratos, né? Está falando em revogação das regras trabalhistas, né, da reforma trabalhista. Quem revogou o contrato foi o governo Temer. Vamos lá, vamos combinar. Em primeiro lugar, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma reforma tributária que torne o nosso sistema menos regressivo do que é. Traduzindo, no Brasil, quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Todos os economistas já se debruçaram sobre essa realidade e nós encontramos agora, conversando com a sociedade, um caminho para resolver esse problema. Tornar o nosso sistema mais progressivo. Quanto mais renda eu tenho, mais imposto eu pago e vice-versa. Isso não é quebra de contrato, é seguir quase que uma cartilha de boas práticas que funciona bem em todo mundo. Por que isso é bom? Porque se você aumenta a renda disponível de quem ganha menos, o consumo de massa é ativado. Então, uma das maneiras da gente ativar a nossa economia vai ser aumentar a renda disponível dos pobres e da classe média. Você vai ativar a economia. Uma outra coisa que eu tenho dito, o sistema bancário brasileiro é o mais anômalo do mundo. Não há paralelo em relação ao que acontece no Brasil. Quando você deposita dinheiro no banco, ele te remunera 6, 7% ao ano. Quando você vai tomar, você paga 30%, se for capital de giro, você paga 100%, se for cheque especial, você paga 300%, se for cartão de crédito. Como é que alguém que está captando a 7 empresta 300%? Nós prefeito, é o seguinte, o que eu estou querendo colocar... Isso é quebrar contrato ou intervir de maneira regulatória para impedir abuso? Na minha opinião, é impedir abuso. O ponto que eu coloco para o senhor é o seguinte: há um ambiente de incerteza, há um ambiente de radicalização política, e esse impasse político é uma das causas da situação econômica péssima que o Brasil viveu e vive, não é? Então, assim, o senhor acha que um programa de tonalidades mais de esquerda seria a saída? Não seria um momento de baixar a bola e tentar fazer algo semelhante ao que se fez em 2002, com a Carta aos Brasileiros, citada pela Cristina? Eu não acredito que combater regressividade dos tributos câmbio, combater... revogar a reforma trabalhista. Não se fala em nenhum momento em controlar câmbio. Desculpa. O programa é absolutamente claro. O que nós queremos? Manter o câmbio competitivo. O que nós estamos falando é que nós vamos procurar evitar a sobrevalorização do real. É isso que nós estamos dizendo. Isso não significa controlar câmbio. Em vários países do mundo, por exemplo, acumular reservas é uma forma de você evitar a sobrevalorização cambial. Sim. Alguns países impõem royalties e imposto sobre exportação de commodities para evitar a doença holandesa. Eu não estou falando de país periférico, eu estou falando de país central. Isso não tem nada a ver com controle de câmbio, tem a ver com manter o câmbio competitivo, né? Evitando a especulação. Deixa eu te explicar. O que acontece no Brasil? Às vezes as pessoas, com razão, no Brasil, como a nossa taxa de juro é superior à taxa de juro praticada no mundo, quando o câmbio está num patamar competitivo, o mercado entra especulando a favor do real para ganhar duas vezes. Ganha na valorização do real e ganha no câmbio. Ou seja, é uma forma especulativa de lidar com a nossa moeda que não é uma moeda internacional. Isso acontece na semiperiferia do sistema. Então nós temos que impedir que isso aconteça. Os especuladores internacionais que lidam só com liquidez e ficam arbitrando vantagens sobre o país, não podem se sentir tão confortáveis no Brasil para espoliar as pessoas. Candidato, ontem quem veio aqui foi o Guilherme Boulos, candidato do PSOL. Tá. E várias dessas reformas, elas precisam do Congresso.
E ele disse que com ele na presidência não teria essa negociação com o Congresso que é comum nos governos do PT, né? A gente passou por mensalão, teve troca de cargo em empresa pública, liberação de emenda. E como é que vai ser a sua relação com o Congresso? Você vai apostar em uma relação mais cáustica ou menos afável, como propõe o Boulos, ou numa relação mais parecida com a que o PT já teve? Porque é uma impressão muito pessoal que eu tenho. Quando eu vi, por exemplo, seu vídeo com o Renan Calheiros, eu falei assim, pô, Renan Calheiros, cacique velho do MDB do Temer, pai do golpe parlamentar que você citou aqui. Será que o PT não aprende? O PT vai errar de novo nisso? Qual é a sua posição sobre isso? Tebet, eu entendo que quem assume a responsabilidade de governar um país que está numa crise como o Brasil está, por exemplo, nós estamos pensando, para concretizar, nós estamos pensando em aprovar um conjunto de medidas após as eleições, antes da posse. Porque nós não temos tempo a perder. Nós precisamos desatar alguns nós ainda esse ano. Mas como aprovar medidas antes da posse? Nós temos um calendário novembro e dezembro em que nós podemos pactuar com o Congresso algumas medidas. Pois mas então fazendo que tipo de alianças? Aí não, mas o Congresso é esse que está aí. Ainda o outro não terá tomado posse. Então, por bem e por mal, quem está no Congresso Nacional foi eleito. Não tem mais senador biônico, não tem deputado biônico, nunca teve. Quem está no Congresso foi eleito. Nós precisamos votos para aprovar as reformas que estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Nós dissemos exatamente o que nós vamos fazer. Como alcançar? Não tem nenhuma surpresa no que nós vamos fazer. E como chegar a mais de 300 votos para aprovar a mudança constitucional? Primeiro, eu penso que a classe política, toda ela, que está muito ferida em função de tudo que fez e de tudo que aconteceu, precisa começar a se dar o respeito e redirecionar o país para o progresso com inclusão social, que é o projeto que o Brasil tem que ter. Desenvolvimento com inclusão social. Os políticos também estão ávidos por uma saída dessa crise, porque estão todos pagando caro por isso. Né? Muitos são diretamente responsáveis, mas todos nós somos indiretamente responsáveis. Então você planeja uma nova aliança com o MDB, caso eleito ou não? Eu acredito que a configuração partidária vai mudar completamente com o fim da coligação proporcional, que já foi aprovada, e com o fim do financiamento empresarial, que foi o grande mal da democracia. Permitir que empresas financiassem partidos. Mas você não teme que esses tapinhas nas costas sejam, na verdade, para escolher onde vai apoiar lá depois? Ou aparecer do lado do Renan? Na prática, candidato, na prática, com quem que o PT faria alianças? Novamente, com MDB, PP, a base PTB? Da nossa aliança está divulgada. Nós pretendemos que PDT, PSB, PT, PCdoB, PROS, PSOL, se desejarem, componham o núcleo do que vai ser o próximo governo. Quantos deputados isso vai dar? 120? 130? 150? Vai depender do eleitor. Mas isso não é suficiente para aprovar a mudança constitucional. Eu sei, mas se o eleitor, se nós convencemos os eleitores de que ele tem uma oportunidade de renovar o Congresso, apoiando deputados e senadores dessa coalizão, forças, nós vamos poder facilitar muito a vida do próximo presidente. Mas depende da compreensão das pessoas. O senhor acha que não vai precisar dos votos dos partidos do Centrão, por exemplo, ou do MDB? Mas aí talvez não dos partidos como um todo, mas de parlamentares, porque eu acredito que alguns partidos vão desaparecer e outros vão se fundir em busca de sobrevivência. Os partidos atuais do Centrão não sobrevivem com o fim da coligação proporcional. Vão ter que encontrar um outro caminho. Né? A gente tem uma pergunta aqui da plateia que bate muito nessa tecla. Quer dizer, um dos grandes desafios para retomada da confiança no Brasil, enfim, da economia, é o fim dessa polarização política. Até porque o próximo presidente vai ter que governar com a esquerda e com a direita, porque por tudo isso que a gente está falando aqui. Então, ele pergunta o seguinte, ela, não sei... Hoje existe um sentimento de rejeição ao PT muito grande, uma vez que, se você assume, qual será a sua estratégia para diminuir essa polarização e criar um mínimo de alinhamento para levar o país de volta a essa retomada? Olha, em primeiro lugar, notar que a rejeição ao PT caiu drasticamente de 2 anos para cá. Não se compara.
Por quê? Porque havia um represamento de informações em 2016, não sei se com fins eleitorais ou não, mas o fato é que produziu uma queda de 60% dos votos do PT na comparação com 2012. Isso está praticamente revertido. Se pegar hoje Ibope e Datafolha sobre preferência partidária, numa o PT tem 24% de preferência, na outra tem 29%, se eu não estou enganado, e nos dois casos, a soma de todos os demais partidos não chega perto do que o PT tem de preferência. Então mudou. Então o PT vai sair forte dessas eleições. E na minha opinião, se ganhar, como eu penso que temos completa possibilidade de ganhar as eleições, o recado do eleitor vai estar dado. Aí, com juízo, eu penso que o parlamento vai entender que quer resgatar um projeto que deu certo. Nós estávamos no caminho correto. E por uma briga de poder, porque só se explica por isso, uma briga de poder, resolveram provocar a instabilidade das instituições democráticas. Candidato, a aliança com o PMDB foi um erro? O PT se arrepende dessa aliança com o MDB? Olha, muita gente errou, muita gente está revendo o seu posicionamento. Mas o senhor acha que foi um erro? Vamos pegar o PSB. O PSB fala, como é que você vai apoiar os governadores do PSB se o PSB votou, em parte, a favor do impeachment da Dilma? Houve um realinhamento do PSB. Governadores, deputados, senadores realinharam. Isso é comum em política, as pessoas reveem. Assim como o cidadão está revendo, nós tínhamos 9% de preferência partidária, o PT, em 2016, hoje é 29%. O que significa dizer? Que também o eleitor revê as suas posições. Se o eleitor revê, os partidos reveem. Mas o PT novamente no poder, na presidência, faria novamente uma aliança com o MDB? Uma aliança no Congresso para aprovação de reformas? Emendando essa pergunta, a gente pode dizer que o MDB é um mal necessário? O PMDB ele tem o tamanho que o eleitor quer dar ao PMDB. Mas ele é um mal necessário para aprovar? O PT não pede voto para o PMDB. Mas não tem saída no Congresso? Quem pede voto para o PMDB? Não. Você PT pediu quando estava com o Renan lá. Não, eu pedi. Nós apoiamos o Renan Filho. O Renan Filho é governador, muito bem avaliado. É um jovem muito promissor, eu diria para você. Eu conheci ele ainda como prefeito de Murici, onde nós instalamos equipamentos do Ministério da Educação. Eu fui ministro da Educação por 7 anos e conheci a classe política como um todo. E estou falando de um jovem que tem boas chances de continuar fazendo um bom trabalho. E o PT decidiu apoiar, como decidiu apoiar o Paulo Câmara em Pernambuco, o Flávio Dino no Maranhão, e assim por diante. Nós não apoiamos só candidatos do PT. Quando a gente vê que há uma chance de sucesso, sobretudo numa região que precisa tanto como o Nordeste, nós estamos lá para apoiar. O que aconteceu com o Paulo Câmara na última pesquisa? Ele disparou em voto. Porque o PT foi lá avalizar. O presidente Lula mandou uma carta para o Paulo Câmara, empenhando apoio a ele e a sua reeleição. Então nós estamos procurando fazer a nossa parte, de jogar as forças progressistas mais para frente. Porque quanto mais elas avançarem, menos você vai ficar prisioneiro, desses partidos mais fisiológicos. Mas nós precisamos avançar no parlamento. Olha uma proposta interessante. Nós decidimos colocar no nosso plano de governo que a eleição para os parlamentos, Câmara, Senado, câmaras municipais e assembleias, fosse feita no segundo turno. Por que a gente quer que a eleição do parlamento seja no segundo turno e não no primeiro? Porque no segundo turno você tem ou o candidato eleito ou 2 candidatos só. Qualquer caso. Isso vai ajudar a organizar a oposição em situação de uma maneira muito mais transparente pelo voto do que o presidente ficar refém, como fica hoje, com os deputados e senadores já eleitos no primeiro turno. Então nós temos que buscar aperfeiçoar as nossas instituições. Não vai ser num passe de mágica que nós vamos resolver os problemas do Brasil, vai ser com ciência, com engenho, com criatividade. Essa proposta foi inspirada no modelo francês, por exemplo. O Macron se elegeu 4 meses depois da Assembleia Nacional. O que aconteceu? Compôs maioria. Você não vê o Macron fazendo negociação para compor maioria, porque o voto permitiu a composição da maioria. Agora, essa ideia não estava presente nos debates de anos anteriores, mas surgiu agora, como um expediente para aperfeiçoar as instituições. Então, nós temos que buscar inspiração, Candidato, criatividade, achar o rumo. O exemplo do Macron, um bom exemplo. Muitos analistas políticos e econômicos dizem, olha, essa é a fórmula, o Macron é governar a parte econômica pela direita
e a parte social pela esquerda. O senhor concorda com isso? Esse é um modelo que faz sentido? Não, você está falando da França que tem welfare state, você está falando da França onde ninguém passa fome, você está falando da França onde a qualidade do ensino é elevada, você está falando de um país que viveu no século XIX o que nós estamos vivendo agora. Né? Ou seja, você está falando de um país que já amadureceu do ponto de vista político, institucional. Você não tem a desigualdade que você tem no Brasil. O nosso pacto, por que o PT é tão popular? É porque o PT é reconhecidamente o partido mais decisivamente contrário à imensa desigualdade que existe no país. É quem mais decisivamente lutou contra a desigualdade, entendendo que a inclusão era parte da solução, quando a direita, em geral, vê a inclusão como parte do problema. Tanto é que os cortes, onde está recaindo os cortes? Só cai sobre o lombo do trabalhador. Não cai sobre os de cima. Você não vê um anúncio do governo dizendo, eu vou cortar esses privilégios. Ao contrário, nós vamos incorporar esses privilégios. Nós vamos validar esses privilégios. Não tem combate a privilégios no Brasil. Num governo que quer se apresentar como austero. Resultado, 5% de aprovação. Mas, candidato, a propósito da pauta... Sobe o gás. Olha o que aconteceu com o gás de cozinha. Eles não têm nem sensibilidade para saber o que está acontecendo na ponta. A propósito da pauta da desigualdade, que o senhor falou, que é um dilema brasileiro, a gente teve agora no governo Temer a aprovação ampla da terceirização, a reforma trabalhista, que são pautas às quais o senhor se opõe. Agora, esse mesmo Congresso que apoiou todas essas medidas, muito provavelmente boa parte dele vai ser reeleito. Então, eu volto à questão da política de alianças no Congresso para aprovar as mudanças que o senhor pretende aprovar. Com quem fazer alianças, preferencialmente? Com que partidos? E o senhor acha realmente possível que esse Congresso, que em boa parte vai ser reeleito, ele votaria uma revogação dessas medidas se ele acabou de aprová-las? Bom, mas se dá errado, vai fazer o quê? Olha só, terceirização de atividade fim. Uma coisa é você discutir com os trabalhadores da atividade meio, né? Mas você começa a perder o senso de equipe quando você terceiriza a atividade fim. Você vai perdendo a noção do que tem que ser uma empresa. Até o capital intelectual de uma empresa é mantido pela não terceirização da atividade fim. A pejotização, da maneira como está detalhada na reforma do Temer, é ruim até para a Previdência. Não é ruim só para o país. Porque é um artifício que se usa para pagar menos imposto. O PJ paga menos imposto do que o trabalhador com carteira assinada. Em geral, quem mais ganha não contribui para a Previdência. Então, isso está errado. Você acha justo um trabalhador que ganha um salário mínimo correr o risco de ter que pagar a sucumbência do advogado da empresa porque não conseguiu provar na justiça o que está dizendo a respeito de hora extra, adicional noturno, etc.? Não faz sentido. Uma coisa é o litigante de má fé. O sujeito ganha 20 mil reais por mês, entra com a empresa, porque tem advogado, tem tudo. O pobre ali que ganha 2 salários mínimos, vai correr risco de pagar o advogado da empresa? Olha, isso é de uma crueldade. A questão do imposto sindical, nós sempre fomos contra o imposto sindical. Mas nós estamos criando no Brasil o caroneiro. Você não paga o sindicato, mas se beneficia do acordo coletivo. Então ninguém vai pagar. Candidatos, então, são aspectos da reforma sobejamente conhecidos que todo mundo é contra. Todo mundo que tem alguma sensatez sobre contas públicas e sobre proteção social não pode ser a favor dessa reforma. É isso que nós estamos falando. Candidato, se você estiver eleito, antes de negociar com o Congresso ou de tentar qualquer coisa, se o senhor for eleito presidente, o Lula estará preso. Né? No dia 1, isso vai ser uma realidade. Você vai ser presidente e o Lula vai estar preso. Você pretende indultar o Lula no dia 1? Olha, nós estamos vivendo um período tão excepcional no país que, veja só, eu vou dialogar com a sua pergunta. Hoje subiu o recurso do Lula para o STJ. Hoje subiu. E nós já estamos pressupondo 2 coisas. Uma, ou que ele não será julgado, ou que a sentença do Moro não vai ser revista. Apesar de centenas de juristas estarem dizendo, em uníssono, que a sentença... na verdade, eu estou jogando uma possibilidade, eu não estou contando com isso. Não. Se isso for o cenário na época da sua... Mas, Tebet, olha o que aconteceu. Primeiro, as pessoas têm o hábito de dizer o seguinte, olha, está liquidada essa fatura.
Então a presunção de inocência no Brasil acabou. Segundo ponto, eu li a sentença de cabo a rabo. Eu tenho formação jurídica, sou advogado. Eu desafio a pessoa a me indicar o parágrafo dos 900 parágrafos onde está a prova contra o Lula. Porque eu não achei. Lendo todo o processo. Imagina você condenar alguém por corrupção, veja bem que é corrupção, por um ato de ofício indeterminado. Qual é a possibilidade de defesa que você está dando para alguém, dizendo que, olha, eu não sei o que você fez de errado, mas alguma coisa você fez, porque você foi lá e visitou o apartamento. É isso que está na sentença. Então, a minha pergunta foi essa. Se no dia 1, você, presidente, o Lula ainda estiver preso... Vou responder. Quando nós levamos a registro, no dia 15 de agosto, o Lula mandou uma carta à militância. Nós estávamos aos milhares em Brasília para registrar sua candidatura. O que diz a carta? É pública a carta. Diz, eu espero que os tribunais superiores reconsiderem a sentença e atestem a minha inocência. Não tem lá outro pedido a não ser esse. E é esse que nós vamos respeitar. Falando em judiciário, em investigações e tal, o senhor foi denunciado essa semana, esses últimos dias, pelo Ministério Público por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, por um suposto recebimento de propina na sua campanha para prefeito. Como é que o senhor responde a essa denúncia? Esse é um caso curioso, porque é tão estapafúrdia a acusação, porque papel também aceita tudo, né? O que aconteceu? O Ministério Público está se prestando a ser um instrumento da vingança de um empresário contra mim. É isso que está acontecendo. Que é delator, né? A denúncia é baseada na delação. Se fosse dele. um delator, tudo bem. Vamos responder. Não. Esse delator, por acaso, é uma pessoa que eu prejudiquei, não que eu prejudiquei, que eu evitei que roubasse o município de São Paulo em fevereiro de 2013. Eu tinha 1 mês e meio de governo e cancelei uma obra dele confessadamente superfaturada. Porque o sócio dele confessou, não ele. A outra empresa confessou que superfaturou a obra. Sem que eu soubesse do superfaturamento, não existia lava-jato, não existia nada disso. O meu secretário de obras falou, essa obra está 30% mais cara do que deveria. O que eu faço? Eu falei, cancela. Nós temos provas para cancelar o contrato? Não. Então, suspenda a obra, e até hoje ela não foi retomada, o túnel da Roberto Marinho. Pegue lá, você digitar lá no Google, túnel da Roberto Marinho, suspensão da obra, Fernando Haddad, você vai achar a matéria. Então, esse sujeito teve a obra dele cancelada, uma obra, a estimativa é que ele ganharia uns 300 milhões de reais a mais por essa obra superfaturada. Eu cancelo a obra do sujeito. 2 anos depois, ele disse, não, eu paguei uma gráfica da campanha que eu ouvi dizer que é da campanha do Haddad. Ouvi dizer que é da campanha do Haddad. Chama o dono da gráfica fala, eu não prestei esses serviços para a campanha do Haddad. E o Ministério Público entra com a ação. Candidato, ainda esses são os fatos. Uhum. E eu não estou aqui apresentando uma versão. Uhum. Eu estou apresentando fatos comprováveis. Eu não ouvi dizer nada. Eu cancelei a obra de sujeito em fevereiro de 2013. Você acha que um sujeito que perdeu 300 milhões de reais no meu segundo ano, no segundo mês de mandato, vai fazer um favor para mim em nome do quê? Ainda nessa seara do judiciário, agora há pouco mesmo, no começo da sua entrevista, o senhor mencionou o aumento de 16% para o salário dos ministros do Supremo. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor eleito, o senhor tentaria reverter esse aumento, que é fruto de um acordo entre o atual presidente, Michel Temer, e os ministros do Supremo? E ainda na seara do judiciário, o senhor também mencionou em entrevistas, falando recentemente, que via uma necessidade de mudar certos critérios para indicação de ministros do Supremo. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, essa sua proposta. São 2 mudanças importantes. A primeira delas é que controle externo não pode ser feito por pares. Ou seja, polícia não pode vigiar polícia, juiz não pode vigiar juiz, e assim por diante. As chamadas controladorias ou corregedorias têm que ser compostas por membros externos à carreira que está sendo analisada, investigada. E nós, no Brasil, não temos essa tradição. Mas, no caso dos juízes do Supremo, dos ministros de tribunais superiores, quem faria esse controle externo? Você tem o Conselho Nacional de Justiça. O problema não é não ter o órgão, é a composição do órgão. Pois é, mas então, como é que mudaria a composição? Você tem que ter a participação da sociedade, você tem que ter
você pode ter advogados, aí você tem que negociar para ter uma composição mais aberta. Porque uma corporação não vai vigiar a si mesma. Não vai. Candidato, a gente tem agora perguntas rapidamente, dos a questão do nossos... aumento, só a questão do aumento, que foi a primeira pergunta. Depende, se tiver sido aprovado e sancionado, é muito difícil reverter. Mas se não tiver sido aprovado, é possível sentar com o judiciário e repactuar. Mas o senhor acha que nessa situação de crise fiscal que o Brasil vive, Eu não daria. Seria o caso, o senhor não daria o aumento? Não daria o aumento. Mas o senhor tentaria conversar e tentaria reverter o aumento? Se fosse juridicamente possível, porque nem sempre é. Sim. Depois que você dá o aumento, você tem até proteção até constitucional para rever. Mas eu tentaria sensibilizar de que nós não podemos aumentar o salário do topo das carreiras, com o salário mínimo subindo menos que a inflação. Não tem cabimento um negócio desse. O Bolsa Família está sem orçamento para o ano que vem. Nós temos 6 meses de orçamento do Bolsa Família. O que vai acontecer? Em junho vai acontecer o que com as famílias? Passar fome? O que fala? Então, é tanto desequilíbrio, precisa botar ordem, né? Para começar a fazer o povo que precisa trabalhar, voltar a ter oportunidade e desenhar uma trajetória desejável. Candidato, você está colocando exatamente o ponto da dificuldade brasileira hoje. A equipe econômica que está aí foi criada, foi composta pelo Henrique Meirelles, que é um nome que o ex-presidente Lula chamou para o governo dele e, inclusive, indicou para o governo da ex-presidente Dilma, na época que o governo da presidente Dilma estava muito... Já começava a ter problemas econômicos sérios. O senhor eleito, o senhor manteria essa equipe econômica, que é uma equipe econômica, volto a repetir, criada pelo Henrique Meirelles, que foi sugerido pelo ex-presidente Lula, enfim, e que aliás, desfruta de credibilidade, ao contrário dos políticos e ao contrário do governo Temer, desfruta de credibilidade por ser uma equipe altamente técnica. O senhor conversaria com essa equipe, o senhor manteria essa equipe, que seria uma sinalização muito clara para os agentes econômicos do rigor na condução da questão econômica? Bom, primeiro que eu não acho que está havendo rigor na condução da questão econômica. Eu acabava de dizer que é uma lenda isso. Eles estão dando aumento, eles estão gastando dinheiro de forma errada. Quem está precisando está sem e quem já tem está recebendo aumento. Então não é verdade que essa equipe está zelando pelas contas públicas. Basta ver a trajetória do déficit primário. Não tem uma trajetória sustentável. O governo não está entregando o país em ordem. Está entregando o país em desordem, o governo Temer. Então, primeiro, não acho isso. Segundo lugar, essa equipe mais ou menos foi composta pelo Meirelles. Porque uma coisa é o Meirelles no governo Lula. Você atende... O país é presidencialista. Né? Sabe quando que o Lula aprovaria um teto de gastos? Foi o presidente mais responsável do ponto de vista fiscal, sem teto de gastos. Porque o Lula tem sensibilidade suficiente para saber que isso não funciona. Nenhum país do mundo, nem a Argentina agora, nessa medonha crise, topa aprovar teto do gasto. A Argentina está quebrando, está com 60% de juro, está dissolvendo o país. E não aprova teto do gasto. Nós, sem precisarmos, aprovamos. Resultado, não consegue cumprir regra de ouro, não consegue cumprir teto do gasto. Por quê? Então, há quase 3 anos governando. E a situação se deteriorou. Então, não é verdade que essa equipe é uma Brastemp. Para me desculpar, não é. Eu penso que nós vamos compor uma nova equipe. Né? Eu, aliás, antes desses episódios todos com o presidente Lula, estava cotado para organizar a área econômica do governo. Quem seria o seu ministro da Fazenda? Não, o Lula me sondou para ser o ministro da Fazenda. Sim, mas sendo o senhor Não, mas eu não candidato... posso Mas na hipótese do senhor ser candidato, ser eleito, quem seria? O ex-presidente Lula, se tivesse solto durante se o senhor for eleito, Eu estou falando que ele me sondou. mas ele seria seu ministro? Se o senhor fosse eleito, o senhor chamaria o ex-presidente Lula? E você não me respondeu se daria indulto para ele. Eu estou dizendo que ele não pediu. Eu estou dizendo mais do que isso. Estou dizendo que o que o Lula quer é que o STJ ou o STF reconheçam um erro jurídico, que é comum. Erro jurídico não é uma coisa assim tão... Mas isso é um desejo dele, não significa que vai acontecer. A minha pergunta foi, caso isso não aconteça... É que nós estamos sempre pensando no Cs da vida, quando na verdade a gente tem que lutar pelo que é certo. Nós temos uma campanha internacional pela liberdade do Lula.
Toda semana o Lula recebe um chefe de Estado, uma personalidade. Quinta-feira retrasada foi ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente do Parlamento Europeu, o Martin Schulz. Eu entrei com o Martin Schulz na cela, que deu um testemunho belíssimo na saída da Polícia Federal, dizendo: nós confiamos no presidente Lula, nós nos debruçamos sobre o caso Lula, nós temos a compreensão de que é uma injustiça que está sendo cometida. Por que um presidente de parlamento europeu vai vir aqui em Curitiba dizer uma coisa dessa, colocar sua reputação em jogo, se ele não tivesse convicto de que tem uma coisa errada nesse processo? Então, vamos nos focar, porque quando a gente começa a discutir outras coisas, a gente perde o foco. O nosso foco qual que é? Nosso foco é a afirmação de que houve um erro. Isso é comum no judiciário. Não significa que a pessoa está mal intencionada. Se não houvesse erro, não haveria recurso. Por que tem recurso? Mas vocês têm, Porque tem erro. Vocês têm sinceramente esperança de que algum tribunal superior aqui no Brasil vá rever essa Sobretudo sentença? depois das eleições tem. Tá bom. Mas aí por uma questão política. Mas aí, olha você teve um ato falho teu. Não, mas aí pode ser que não venha o Lula. Não. Porque aí não é mais uma ameaça a ganhar as eleições. Sim, mas é isso que está na cabeça de todo brasileiro. Não, essa é. Todo Brasil, tem sido esse o argumento do PT. É a coisa mais curiosa do mundo. Não, candidato. As pessoas falam: mas depois da eleição pode ser que libere. Não, candidato. Por quê? Isso não Se ele é culpado, ele não tem que sair. Isso não é ato falho. Mas se ele for inocente, ele tem que sair hoje. Isso não é ato falho. Isso é uma possibilidade. O senhor está pedindo. Eu só estou dizendo objetivos. Eu queria fazer uma pergunta objetiva. Não, Silvio, só um minutinho. Não só não é um ato falho, como isso é o discurso que o PT tem assumido o tempo todo, que é o que o judiciário tem uma atuação política. Então, eu não digo isso em geral, porque eu não sou leviano. Não, mas o PT tem dito isso em vários momentos. Eu menos ainda, eu não vejo isso. Uma coisa é você dizer... O senhor não acha que o judiciário brasileiro tem tido uma atuação política com relação ao PT? Vou responder a tua pergunta. Eu penso que o judiciário pode cometer erros. Ninguém é infalível. E onde for identificado o erro, existe recurso para ser corrigido. E eu sou advogado do Lula para te dizer, houve um erro jurídico. Não, eu entendo a sua posição. E eu tenho a expectativa de que ele venha a ser corrigido. Entendo. Agora, o senhor não vê uma politização do judiciário brasileiro, da Suprema Corte? Eu não adjetivo instituições. Eu falo de A, B ou C. Se você me perguntar... Mas alguns ministros se têm você uma me perguntar que membros do Ministério Público de São Paulo estão partidarizando, eu digo, o Alckmin acabou de ser processado. Agora, essa semana em São Paulo. Acabou de ser processado. Eu acho esquisito, 30 dias antes da eleição, um promotor entrar com uma ação de uma pessoa que tem 40 anos de vida pública. Acho. Por favor, eu estou falando em benefício de um adversário. Eu acho esquisito. Se acontecesse com outra pessoa, eu diria a mesma coisa. Em relação à honra das pessoas, eu não tenho partido. Eu defendo as pessoas que eu respeito e critico quem eu não respeito. Então, nós não podemos deixar as instituições se deixarem levar pela política. Polícia Federal, Ministério Público, juiz, desembargador, não pode se deixar levar pela política. Todo mundo tem time. São Paulo, Corinthians, não tem problema, mas quando você está no cargo de juiz, quando você é um promotor de justiça, você tem que buscar a verdade. Mas é difícil voltar atrás nisso, né? É um fenômeno que já está institucionalizado. Mas nós temos que reforçar o que a gente chama de viés republicano dessas instituições. Porque se nós perdermos essas instituições para a política partidária, nós não vamos conseguir recolocar o trem nos trilhos. Candidato, a gente tem 3 perguntas aí em VT dos nossos apoiadores. Ô Bia, solta as 3, solta uma, ele responde, depois outras 2 direto, tá bom? Você vai ver aqui. Qual a visão do candidato acerca dos programas de refinanciamento de débitos junto aos órgãos públicos federais, tais como o Refis, e quais as medidas pretende adotar para tornar o sistema tributário mais justo e racional? Bom, eu falei um pouco da reforma tributária. O que nós pretendemos? Garantir que os estados e municípios, na transição de um modelo para o outro, não percam receita real. Então, nós vamos colocar no texto da medida isso e vamos baixar as alíquotas de dezenas de tributos em proveito de um único tributo de valor agregado, um imposto de valor agregado, pago no destino, que equaliza
o sistema tributário brasileiro sem resolver o problema da regressividade, porque é imposto sobre consumo. A questão da regressividade nós vamos corrigir no imposto de renda e imposto sobre patrimônio, da maneira como está no programa. Quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda e dividendos voltarão a ser tributados. Então, é isso que nós vamos fazer. O problema do refis no Brasil, por que tem tanto apelo o refis? É uma farra, né? É uma farra, pior que isso, é uma farra, mas que tem um outro lado, que é o nosso sistema de crédito. Se nós não fizermos uma reforma bancária que estabeleça um sistema de crédito barato para as pessoas, senão, né, que o juro final pago pelo tomador seja compatível com os países desenvolvidos, uma pessoa, um empresário, o que ele faz um empresário quando ele começa a ter dificuldades? Sabe o que ele faz? Ele para de pagar tributos, porque ele não vai no banco. Ele está entre duas facas. A faca da Receita e a faca do banqueiro. Ele prefere a faca da Receita, para não ir no banco tomar empréstimo para pagar o tributo. Candidato, antes da segunda pergunta do VT, a gente recebeu uma notícia agora. O candidato Jair Bolsonaro acabou de ser esfaqueado num evento em Minas Gerais. Parece que foi superficial, mas ele foi carregado para fora do evento. Eu queria que você falasse sua primeira impressão sobre essa notícia. É lastimável, isso é um absurdo. Porque você não pode entrar num discurso sabe, nós temos que... A pessoa tem lá as suas idiosincrasias, tem lá o seu temperamento, mas nós, democratas, nós temos que, sabe, garantir um processo tranquilo, um processo pacífico, temos que reforçar os valores democráticos, temos que reforçar o papel das instituições. Não se pode entrar em provocação de jeito nenhum, sob nenhum pretexto. Violência não leva a nada, né? Não, Deus me livre. Vamos para a segunda pergunta aí, Bia. Olá, sou Jair, sou funcionário da Caixa e presidente da FENAI, que é a entidade representativa dos trabalhadores. A Caixa, em seus 157 anos de existência, sempre foi uma empresa muito importante no desenvolvimento do país, na administração dos programas sociais, é responsável por 70% dos financiamentos habitacionais, responsável por gestão do FGTS, das loterias, penhores e o próprio banco em si, com 4.000 agências, 90 mil trabalhadores e trabalhadoras. No seu programa, o que está reservado para os bancos públicos, em especial para a Caixa? Obrigado. Bom, os bancos públicos terão que se adequar às novas regras, tanto quanto os bancos privados. Nós não vamos fazer uma regra para banco privado e uma regra para banco público. Vai ser uma reforma bancária geral e esse diferencial de juro, que chama spread, entre tomar e emprestar, nós vamos regular de uma maneira geral. Nós queremos trazer os spreads para baixo. Mas você acha que o caminho é a regulação ou o aumento da concorrência? Por exemplo, fintechs, cooperativas de crédito? Assim, nós vamos estimular também, nosso programa prevê estímulo a cooperativas de crédito, estímulos a formas alternativas de intermediação financeira, fintechs é uma delas, e nós vamos atuar nisso. Mas é ilusório imaginar que em 4 anos você vai ter uma mudança brutal na competição bancária, até porque o último período foi um período de concentração bancária. Mas tabelar spread, o senhor acha que tem? Não é tabelar, não. É induzir a redução do spread por meio de tributação progressiva. Ou seja, o banqueiro que diminuir os juros vai pagar menos imposto sobre as operações financeiras. O que significa dizer que vai ter uma redução proporcional entre o que ele lucra e o que ele paga de tributo. Prefeito, então, o governo vai entrar com isso, mas o sujeito que cobra acima da média vai pagar também mais. Uma questão importante, prefeito, no tema da privatização. O programa do PT defende a suspensão da privatização das empresas estratégicas ao desenvolvimento nacional. Lá está colocado nesses termos. Né? Sim. Quais são essas empresas que o senhor considera estratégicas e que não poderiam ser privatizadas no seu eventual governo? Então, as clássicas que se conhecem, Eletrobras, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, nós não vamos privatizar. Pelo contrário, a Petrobras já está sendo vendida aos pedaços. Uma empresa integrada, uma empresa extremamente importante para o desenvolvimento nacional, ela está sendo vendida aos pedaços. Isso é uma forma
disfarçada de privatização. Muitos ativos da Petrobras já foram alienados. Né? Então, não é verdade que não está havendo venda de ativos estratégicos. Então, as empresas são Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal... Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo, outro dia eu ouvi o próprio Bolsonaro falar, eu vou vender 100 estatais. Isso não existe. Ele está completamente mal informado sobre como funciona o governo federal. Tem empresa que tem só a roupagem de empresa, mas ela não é uma empresa. Vou dar um exemplo. Nós criamos uma estatal para gerenciar os hospitais universitários. Cada universidade que tem curso de medicina tem um hospital universitário para servir de campo de prática. A gestão por funcionário público não é uma gestão boa de hospital. É difícil você gerenciar um hospital com servidor público estatutário. O que nós fizemos? Nós criamos uma estatal, mas não era para ter lucro. Era uma estatal para poder contratar seletistas para ter uma gestão mais empresarial desses hospitais. Economizar insumo, ter uma gestão de pessoal mais eficaz. Essa estatal é vendável? É evidente que não é. Vai vender os hospitais universitários das federais? Então tem muita incompreensão de como funciona as estatais. Tanto é verdade que o campeão de venda de estatais, que foi o Fernando Henrique, não vendeu as não lucrativas. Vendeu a Vale, vendeu as teles, vendeu as siderúrgicas. Não vendeu essas empresas a que nós estamos nos referindo. Porque elas, na verdade, têm a aparência de uma estatal. Candidato, tem um Vamos para a assunto... terceira pergunta. Tem a terceira Cris. pergunta. Terceira pergunta aí, Bia. Candidato, o Brasil possui hoje cerca de 730 mil presos. É a terceira maior população carcerária do mundo. No entanto, boa parte deste quantitativo é decorrente de prisões em flagrante, sobretudo furto, roubo e pequeno tráfico de drogas. Crimes que dependem de investigação para serem solucionados, estupros, homicídios, feminicídios e a própria corrupção, possuem taxa de resolução de crime normalmente inferior a 10%. Por outro lado, países que empregam a ciência como ferramenta primordial no enfrentamento à criminalidade, entre eles o Reino Unido, que possui mais de 6 milhões de perfis genéticos cadastrados em banco, tem experimentado taxas de resolução de crimes superiores a 90%, principalmente nos casos de homicídio. O Brasil já possui banco de perfis genéticos. No entanto, a lei que determina a coleta vem sendo ignorada há anos. Apenas 2% dos condenados por crimes hediondos e violentos contra a pessoa de fato tem o perfil inserido nesses bancos. Minha pergunta é, candidato, o senhor pretende potencializar o uso do banco de perfis genéticos como ferramenta de combate à criminalidade? A pergunta é excelente e muito bem fundamentada. Nós estamos prendendo muito e mal. Nós estamos encarcerando pessoas que não deviam estar encarceradas e não estamos encarcerando quem realmente representa um perigo para a sociedade. Os homicidas, por exemplo. Nós não estamos encarcerando os homicidas. São mais de 60 mil homicídios por ano e essas pessoas que cometeram esse crime, por todos os aspectos hediondos contra a vida, não estão sendo encarceradas. Então nós estamos pegando em flagrante o pequeno delito, o delito que tem outro tipo de remédio. Inclusive a regulamentação da lei de 2016, que separa o tráfico do uso, precisa voltar ao debate. Porque às vezes nós estamos pegando um menino ali com um cigarro, né? E estamos deixando de prender o traficante. O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos federalizar o combate a crimes associados a organizações criminosas. Organizações criminosas no Brasil transcenderam os limites de um Estado. Os governadores não dão conta de enfrentar determinadas organizações. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um contingente na Polícia Civil, com ciclo completo de combate a esses crimes. Com isso, nós vamos promover um desencarceramento, em primeiro lugar, o que vai permitir economia de recursos. Um presidiário chega a custar 35 a 40 mil por ano para os estados. E nós vamos liberar as polícias locais para enfrentar o que nós entendemos que é a prioridade. Homicídio, feminicídio, estupro, roubo, ou seja, violências
violência que agride a integridade física e psíquica das pessoas. Essa é a violência que nós temos que enfrentar em loco. Por isso que a União, no próximo do governo do PT, vai assumir uma parte da responsabilidade para liberar energia para atuar. O senhor transferiria o líder do PCC, por exemplo, para... tiraria de... É menos importante saber onde a pessoa está presa, né? Embora isso seja um dado importante, né? Se é presídio federal, estadual, mas o mais importante é quem vai completar o ciclo de combate. E hoje, nem a Polícia Federal tem o ciclo completo do combate ao crime organizado. Então, por exemplo, se houver necessidade de uma intervenção, como aconteceu no Rio, nós não vamos botar as Forças Armadas. Nós vamos ter um contingente civil preparado para atuar junto à comunidade. O senhor não renovaria a intervenção federal no Rio de Janeiro? Não o quê? Não renovaria a intervenção federal no Rio de Janeiro, porque ela acaba em dezembro. Eu faria uma transição da militar para civil. Porque eu penso que a intervenção militar ela não responde à necessidade que a população tem. Porque o Exército, as Forças Armadas, não estão preparadas para esse tipo de tarefa. Não é a formação do Exército. Então, nós temos que ter uma Polícia Civil Federal que, em caso de emergência, atue até conter o problema. Como assim uma Polícia Civil Federal? Uma Polícia Federal, um contingente da Polícia Federal. Não é a criação de uma nova força. Não. A Polícia Federal vai ter um contingente para combater o crime organizado. Quando eu falo ciclo completo, é que faça todo o processo de investigação até o fechamento do inquérito. Esse desencarceramento seria acompanhado de alguma maneira? Porque hoje o cara que entra na cadeia, ele pode até ser inocente, mas ele sai de lá completamente corrompido, né? Como é que você pretende fazer com que esse cara saia e volte para a sociedade? Primeiro, parar de encarcerar o que não deve, né? O que você tem que tratar, você não vai encarcerar. Tem pessoas que precisam de tratamento, né? Aqui em São Paulo se tentou fazer um encarceramento em massa da Cracolândia. Da Cracolândia. O juiz ainda deferiu, porque inclusive é ilegal. Então tem pessoas que precisam de ser tratadas. Agora, deixa eu falar de um tema. Silvio, só um minutinho. É porque tem a ver com essa... Em relação à questão das drogas, também está relacionado. Em relação à questão das drogas, o senhor proporia uma legislação mais tolerante em relação ao consumo? O que eu acho é que a legislação de 2006, esqueci o número da lei agora, mas a legislação de 2006, nós cometemos um erro ali, que foi não deixar claro do ponto de vista objetivo o que é uma coisa e o que é outra. Então agora está nas mãos do Supremo para definir. Com relação ao porte. Consumo e quantidade de droga que deve levar à prisão. Então você continua punindo com pena privativa o pequeno consumo e 28% do encarceramento no Brasil se deve a isso. Se você levar em consideração o que é apreendido de droga, as quantidades são ínfimas. Sobre esse ponto, a liberação do consumo da maconha? A sua opinião pessoal. Defendo a legislação de 2006. É uma legislação que tem uma falha que pode ser corrigida, ou pelo Supremo, ou por uma nova legislação, que deixe claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tráfico e uso não são a mesma coisa. Isso, no entender do senhor, seria suficiente em relação ao tema das drogas? Seria um passo muito importante para começar a organizar o sistema carcerário e fazer a atuação da polícia militar e civil e incidir sobre os crimes contra a vida. Homicídio, feminicídio, estupro e roubo, sobretudo, que é o que está afligindo a população. Vamos concentrar a força nisso. Candidatos, sobre tudo isso aqui que a gente está falando, a explosão dos encarceramentos, a massa carcerária brasileira é uma das maiores do mundo, o poder das facções que controlam totalmente alguns presídios, a gente viu recentemente episódios no Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, de rebeliões, com cenas de requintes de crueldade horrorosos, enfim. E mais o crescimento também, a explosão no número de homicídios, né, nas grandes cidades, enfim. A situação é bem complicada. No seu programa de governo, no programa de governo do PT, fala que o PT lideraria um pacto nacional com estados, com municípios, justamente para tentar resolver essa situação. Mas, enfim, todos esses assuntos que a gente está falando e o crescimento desses índices negativos, eles vêm crescendo consistentemente nos últimos anos. A gente sabe que segurança é um problema, principalmente dos estados, mas a minha pergunta é, se tem agora a proposta de fazer esse pacto com os estados, por que o PT não fez isso ao longo dos 3 mandatos e meio em que teve? Por que não coordenou esse trabalho, essa articulação já desde lá de trás, até para evitar que a gente veja hoje essa explosão? Então, eu vou dar 3 exemplos para você do que nós vamos mudar
porque não funcionou bem adequadamente. O Pacto Federativo de 88, o Pacto Constitucional Federativo de 88, previa algumas coisas que não deram certo. Por exemplo, o ensino médio estadual. Não está funcionando. O que nós queremos fazer? Atuar pela União, com a sua rede própria, em relação ao ensino médio. Nós temos aí quase 1.000 unidades, entre Senai, Senac e Instituto Federal, mais de 1.000 unidades mantidas por recursos federais. Nós queremos promover uma cogestão das escolas estaduais com os piores desempenhos, para promover a qualidade do ensino médio. Se você pegar os indicadores de qualidade, você vai ver que o ensino fundamental ele teve uma melhoria consistente desde o tempo que eu lancei o plano de recuperação, de desenvolvimento da educação. Ele vem tendo um desenvolvimento consistente. O que não está respondendo? Ensino médio. Então, nós vamos atuar no ensino médio federativamente. União e Estados vão ter que cooperar em proveito do ensino médio. A questão do crime é a mesma coisa. Não está funcionando o Pacto Federativo de 88. Nós vamos ter que federalizar alguns crimes e apoiar os estados. Homicídio tem que ser tratado quase que como uma epidemia. Do mesmo jeito que você trata uma questão epidêmica. Por quê? Porque é uma escala absurda, são mais de 62 mil, 63 mil mortes. Então você tem que tratar quase que de forma epidêmica, um pouco na linha do que o Piauí está fazendo, classificando o risco e fazendo gestão de recursos, mas promovendo também uma maior participação da União, que vai cuidar de alguns crimes privativamente. Na saúde, o que não está funcionando? Né? A média complexidade precisa do apoio da União. A atenção básica não era a atribuição da União. O que nós fizemos? Mais médicos. 60 milhões de brasileiros que não tinham médico passaram a ter médicos contratados pelo governo federal. Nós queremos lançar o Mais Médicos e Especialidades. Ou seja, nós vamos dar um passo para além do Mais Médicos. Isso até permite economizar recurso, porque muitas vezes você chega na alta complexidade sem passar pela média, e o custo de um procedimento cirúrgico, uma internação de UTI, é muito mais caro do que você tratar no departamento correto. Então, eu estou falando de uma repactuação federativa, distribuindo atribuições que hoje estão concentradas ou no município e no estado e que não estão sendo performadas de forma adequada. Candidato, você chegou a ver os vídeos que o presidente Michel Temer fez para o candidato Geraldo Alckmin? Vi, ontem. Teve outro hoje, você viu o de hoje também, não? O de hoje do Alckmin não vi. Então, é mais aquilo, vai continuar naquela onda. A minha pergunta para você é a seguinte, você acha que isso foi uma pá de cal em cima do Alckmin nessa campanha, ou você acha que quando o Temer fala mal de alguém é propaganda? Então, veja só, eu vi que tem um vídeo dele contra mim também. Tem. Não sei se você está sabendo. Então a pergunta continua valendo. Não, tem um vídeo dele contra mim dizendo que ele não é golpista e tudo mais. O que eu penso é o seguinte, o Temer, ele não se comportou como se esperaria de um vice-presidente. O que se espera de um vice-presidente? Aliás, eu estou na condição aqui de candidato a vice. O que se espera de um vice-presidente? Em primeiro lugar, lealdade ao titular. É o mínimo que se espera, é lealdade. Você tem que ser leal à chapa, e a chapa tem um titular. Você é vice. Segundo lugar, respeito ao programa assinado pelos dois. Vamos supor, o presidente faleceu, o presidente está viajando, o presidente adoeceu, você assume, você assinou um compromisso, um programa de governo conjunto. A presidência não é a soma de duas pessoas, a presidência é uma instituição. E, na minha opinião, o Temer faltou com essa compreensão. Ele não entendeu que a presidência da República é uma instituição só e que ele tinha deveres a cumprir frente ao titular. Mas no caso específico dos vídeos, você acha que eles refletem bem ou mal para o candidato? No seu caso? Olha, no meu caso, eu estou respondendo a ele aqui. Tá, e no caso do seu adversário? Eu entendo que ele não compreendeu a natureza da minha crítica. Porque ele entende que, ele diz assim, não, eu era o vice, teve impeachment, eu assumo. Bom, mas quem arquitetou o impeachment? Dá a impressão que o impeachment foi um raio em céu azul. Não, o impeachment foi arquitetado por ele, pelo Eduardo Cunha, pelo Aécio Neves. Então ele não pode dizer, olha, ela caiu, eu assumi, porque é o que a Constituição diz.
Mas a Constituição diz também que existe a instituição Presidência da República. E ele não honrou com as obrigações de um vice-presidente. Minha opinião. Candidato. Não honrou. Em relação à crítica que ele fez, ele está reclamando de quê? De traição? É isso que o Temer está falando? Reclamando de traição? Então isso vai para os anais da República, né? Candidato. O presidente como ele reclamar de alguma traição de alguém. Você colocou aqui durante a nossa conversa sobre a questão do dólar, especulação, os agentes financeiros especulam. Combustível forte para especulações financeiras é a incerteza. A demora do PT, toda essa espera em relação ao ex-presidente Lula, isso alimenta muito fortemente a especulação financeira. A demora do PT de definir um nome e, por exemplo, a gente poder estar conversando aqui com alguém que sabe que é de fato candidato e que quais são suas políticas econômicas, isso tudo alimenta muito a especulação financeira e não ajuda em nada a melhorar a economia do país. Há, neste momento, no mercado, uma especulação que dá conta do seguinte, que o senhor estaria indo para o sacrifício, né, e que, na verdade, o que o ex-presidente Lula quer se manter ali na mídia e para disputar, então, a eleição em 2022. E que o senhor, então, pelo fato de atrasar tanto e correr um risco tão grande do senhor não ser conhecido, não conseguir fazer uma campanha, isso seria, essa seria a estratégia do PT. E tem gente operando isso. Bom, aí é um total desconhecimento de quem é o presidente Lula. O presidente Lula, quando estava com 80% de aprovação, foi incitado a buscar um terceiro mandato. Teve lá uma movimentação no Congresso a favor de uma emenda constitucional para ele buscar o terceiro mandato. Ele desautorizou, não recebeu, sepultou o projeto, que, aliás, tinha muita chance de prosperar aqui, como teve chance de prosperar em outros países da América Latina. A gente sabe disso. Essa não foi a atitude do presidente Fernando Henrique, que buscou a emenda constitucional para permitir uma reeleição. O presidente Lula recebeu centenas de empresários para que ele fosse o candidato em 2014. E ele disse que só seria candidato em 2014 se a Dilma não quisesse, porque era um direito dela se reeleger. Então, tentam vender uma pessoa ávida por poder, por fama, por prestígio, uma pessoa que tem 40 anos de serviço prestado ao país. Então, querem... essa distorção me incomoda, porque, na verdade, por que querem fazer isso com uma pessoa que entregou tanto? Então, não é uma pessoa ávida por poder, não é uma pessoa que buscou o poder a qualquer custo. O presidente Lula muitas vezes foi chamado a dizer se usaria dossiês ou informações da vida privada de adversários nas eleições, falou, se depender disso, eu jamais serei presidente da República. Então, nós não estamos falando de uma pessoa que em nenhum momento agiu dessa maneira. Por que vai agir agora? Candidato, o Lula está preocupado com o Brasil. Um discurso muito frequente de vários candidatos. Então, o mercado tem... Quem é esse mercado? Está aqui o mercado. Traz o mercado para conversar comigo. Outro dia eu li O senhor tem conversado com o mercado? O senhor tem conversado com agentes financeiros? Não só tenho. Não sei se você leu uma reportagem no The New York Times recente, feita pela Reuters. Tá, de uma jornalista brasileira. Dessa semana. Ela falou com não sei quantos CEOs do mercado financeiro e todos eles falaram, não, com o Haddad dá para conversar, porque o Haddad é do diálogo, o Haddad vai buscar um entendimento. Eles disseram em on e off e está lá publicado no The New York Times. Eu acredito no seguinte, quem teve a experiência dos nossos governos, né, pega aqui meu caso na Prefeitura de São Paulo, eu entreguei para o meu sucessor uma cidade com grau de investimento. Não entreguei qualquer cidade. Entreguei com 5 bi em caixa, com 2 para pagar. 3 bi de superávit. Entreguei com selo da FIT, de investment grade, grau de investimento. Mas a incerteza de saber se será o senhor o candidato. Na maior recessão do país, eu entreguei com recorde de investimento. 17 bi a valores de dezembro de 2016. Nós gostamos de investimento, nós gostamos de progresso, nós não queremos confusão nas finanças. Mas nós não queremos que qualquer ajuste recaia sobre o trabalhador. O que está acontecendo é só isso. Más notícias diárias para o trabalhador, para a família pobre, para o universitário pobre.
É isso que nós nos revoltamos contra, não é outra coisa. Prefeito, muito obrigado. Infelizmente não dá, a gente tem que fazer um tempo mais ou menos igual para todos os candidatos que a gente fez. Muito obrigado pela entrevista, foi maravilhoso. A gente gostaria de ficar mais tempo aqui nesse encontro com os presidenciáveis do My News, em parceria com o Congresso em Foco. Mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores. Lembrando que a gente convidou 9 candidatos à presidência e 3,5 toparam? 3,5, quase 4 toparam. Fernando Haddad aqui do PT, Henrique Meirelles do MDB, Guilherme Boulos do PSOL e Álvaro Dias do Podemos. Valeu, gente. Muito obrigado. Até qualquer momento com mais um candidato, porque a gente está negociando com outros aí. Boa. Até já. Até.